Olá, como vai? Tudo bem? Gostaria de compartilhar mais um vídeo com vocês. Desta vez em Mateus capítulo 9, a partir do versículo 1. Eu vou ler aqui para vocês. Abra sua Bíblia, acompanhe a leitura para que você entenda o que Jesus tem para te dizer. A palavra de Deus diz assim, em Mateus capítulo 9, a partir do versículo 1. Entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para sua própria cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico, deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Aqui nesse tenha bom ânimo, no grego significa a ideia de que um pensamento que tira o medo. Ou seja, ter bom ânimo é ter muita coragem, que é o contrário do medo, coragem. Então Jesus está falando para aquele paralítico: não tenha medo, filho, os seus pecados estão perdoados. Lá no versículo 3 continua: diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos: este homem está blasfemando. Conhecendo Jesus os seus pensamentos, disse-lhes: por que vocês pensam maldosamente em seus corações? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levanta-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levanta-se, pegue a sua maca e vá para casa. E ele se levantou e foi. Aqui nesses versículos de 1 até o 7, nós vemos uma situação em que Jesus se depara com a atitude de 4 homens carregando o seu amigo ali, ou o seu parente, eu não sei, mas nós vemos a fé que eles tinham. Jesus viu a fé daqueles homens, tanto dos 4 homens que carregavam, quanto do paralítico que estava sendo carregado. Lá no Evangelho de Marcos, vai dar mais detalhes desta ocasião, onde esses amigos eles sobem no telhado, fazem uma entrada e levam esse paralítico até Jesus, porque tinha muita gente, então eles optaram por subir em cima do telhado, abrir um buraco e descer a maca até Jesus. Então isso impressionou Jesus. A fé daqueles homens impressionou a Jesus. Jesus viu a fé deles através das atitudes que eles tomaram para com aquele amigo paralítico. Mas o que eu quero trazer para você hoje? Jesus, ele vê prioridades em nossas vidas. Aqueles amigos levaram aquele paralítico para que fosse curado fisicamente. Mas Jesus viu algo mais importante, viu uma prioridade na vida daquele paralítico. Era o perdão dos pecados. Embora Jesus tenha o curado, Jesus vê uma necessidade maior em perdoar os pecados. Aqueles fariseus, os mestres da lei, disseram entre si, ele está blasfemando. Por que eles falavam isso? Porque eles sabiam que só Deus poderia perdoar os pecados. É por isso que Jesus vai fazer um questionamento para eles. Por que vocês estão pensando maldosamente em seus corações? O que é mais fácil dizer? Estão perdoados os pecados ou levanta e anda? Então Jesus quis demonstrar que ele tinha poder tanto para curar fisicamente, e o principal, que eles entendiam, o povo ali entendia que só Deus tinha o poder para perdoar pecados. Então Jesus, ele mostrou que ele era o próprio Deus e que ele tinha esse poder para perdoar os pecados. Qual que é a nossa maior necessidade? Infelizmente, nós vemos muitas pessoas
buscando a Deus para uma cura física. Muitas pessoas buscam uma cura física, mas poucos buscam o que é mais importante, que é a cura espiritual. Jesus aqui nesse contexto, ele está dizendo que a cura espiritual, o perdão dos pecados, é mais importante do que uma cura física. Nós, quando estudamos a Bíblia, nós entendemos que Jesus curou muitas pessoas. Jesus realizou muitos milagres, muitos sinais. E esses sinais, eles tinham um propósito. Todas as curas, todos os milagres que eram feitos ali, que a Bíblia relata, tinham um propósito. Lá em Marcos, capítulo 16, versículo 20, fala, você pode abrir sua Bíblia e acompanhar a leitura também, diz: então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que os acompanhavam. Ou seja, os sinais era para confirmar a palavra que estava sendo dita. Uma outra passagem também, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Confira também essas leituras. Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Desculpa, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Diz assim: as marcas de um apóstolo, sinais, maravilhas e milagres foram demonstradas entre vocês com grande perseverança. Então, os sinais, os milagres eram as credenciais dos apóstolos, era uma prova de que aqueles homens eram realmente apóstolos de Jesus Cristo. E mais uma passagem para a gente não ficar com nenhuma dúvida, lá em Hebreus, capítulo 2, confira na tua Bíblia, Hebreus capítulo 2, versículo 3 e 4 fala: como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, que é Jesus, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. E no versículo 4, Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Então Jesus deu autoridade para aqueles apóstolos, para curas, milagres, sinais, tudo para confirmar a sua palavra. E os apóstolos, eles poderiam transmitir esses sinais, isso a gente vai ver lá em Atos, é um estudo mais aprofundado, mas somente recebiam poder para fazer curas através da imposição de mãos dos apóstolos. Os apóstolos morrendo, cessou esses dons que eram transmitidos, ou seja, não tem mais como receber esses dons, porque era somente através dos apóstolos. Toda a palavra, o evangelho de Jesus, o evangelho que foi pregado pelos apóstolos, era para perdão de pecados. Nós não vemos na propagação do evangelho algo dizendo, creia em Jesus que você vai ser curado, que você vai ter bênçãos, que você vai ter uma vida maravilhosa. Não, nós não vemos isso. Nós vemos um evangelho que era pregado para a remissão de pecados, para perdoar os pecados, para ter uma nova vida em Jesus, uma cura espiritual. Cura física, às vezes era necessário, com oração, se for da vontade de Deus. Paulo orou algumas vezes para que Deus o livrasse de um espinho na carne, mas Deus fala, a minha graça te basta. O que basta para você? O que é suficiente para você para crer em Jesus? Você precisa de uma cura física? Ou você precisa de uma cura espiritual? Deus está falando nesse contexto de Mateus capítulo 9. Jesus vê prioridades em nossas vidas. E a prioridade para Jesus é a cura espiritual, o perdão dos pecados. Busque Jesus, não por aquilo que Jesus possa te dar, mas
pelo que Jesus já fez por você. Morreu na cruz para perdoar os seus pecados. Busque a Jesus com o coração limpo, com o coração disposto a obedecê-lo. Porque muitas vezes as pessoas buscam a Jesus e talvez ela se sinta curada de alguma forma, mas e a obediência dela, como será que vai ser? Será que ela vai continuar andando nos caminhos de Deus? Ou será que ela só recebeu aquilo que ela queria, um benefício, e se afastou de Deus? Então Jesus te quer por inteiro. Jesus deseja curar a sua vida espiritual. Jesus deseja perdoar os seus pecados. Somos pecadores e Jesus morreu na cruz para te oferecer a esperança da vida eterna, através do perdão. E esse evangelho que foi pregado por Jesus e pelos seus apóstolos tem o poder de curá-los espiritualmente, e assim você terá a esperança da vida eterna. Que Deus te abençoe, que você medite nessas palavras e busque a Deus de todo o coração, e Ele vai curá-lo de forma que você vai ter a esperança da vida eterna. Bom feriado, estou gravando esse vídeo hoje, dia 1º de maio. Bom feriado para você, que Deus te abençoe e que você, nessa quarentena, medite, busque a palavra de Deus e com certeza ela vai te capacitar. Um abraço e que Deus te abençoe.